boa tarde. O TPM está entrando no ar, nossa semana começando num clima diferente, né? Com carinha de inverno. E para esquentar essa nossa segunda-feira, primeiro eu quero que você preste atenção. Dá uma olhadinha aqui no nosso cenário. Meninos, mostrem aí o que a Letícia fez. Elaborou um novo projeto. A cada 15 dias a gente muda tudo aqui para você ter sempre novidade. Com móveis da Forme Transforme, plantas, um projeto paisagístico aí da Califórnia Mudas, enfim. Espero que você tenha gostado desse novo visual aqui que a gente vai passar 15 dias com esse cenário. Bom, mas hoje, para começar a nossa segunda-feira, a gente vai falar de peixe. Com certeza, um prato que está na maioria das mesas brasileiras em Campo Grande não é diferente. Por isso a gente convidou uma conceituada chefe para ensinar para a gente como é que a gente faz um peixe, quais são os segredos dessa carne. Tem segredos sim, a gente vai ensinar tudinho para você. A gente vai te ensinar também a escolher um peixe fresco. Não adianta você ter um prato maravilhoso, super elaborado, se o seu peixe não for bem escolhido. Fica aqui com a gente que o programa está muito legal. Você gosta de peixe? Come peixe só na Semana Santa ou esse já é um prato, já é um alimento que está inserido aí no seu dia a dia? Eu espero que sim, porque além de saboroso, ele é muito saudável. Bem, hoje para falar desse assunto, eu estou recebendo com muito carinho a chefe, minha amiga Dedê Sesco. Obrigada mais uma vez, Dedê, por estar aqui com a gente. Eu que tenho que agradecer o convite de vocês, sempre tão amáveis vocês. Dedê, me diz uma coisa, eu confesso que eu não tenho muita habilidade para lidar com peixe. Hoje, principalmente durante essa semana, né, os lares todos aí, a maioria vai estar comendo peixe, enfim. E muita gente tem essa dificuldade que eu tenho. Porque, como você disse, a gente estava falando anteriormente, não é muito cultural, não é muito nosso isso aqui, né? Essa carne. Queria que você me explicasse se ela é mais difícil de lidar do que a carne vermelha. Na verdade, ela não é mais difícil. É a questão mesmo da familiaridade com a carne, que a gente não tem com o peixe, né? Então, mas nós temos alguns macetezinhos que facilitam a beça. Ele é um prato muito mais rápido, né? Exige uma quantidade menor de temperos e se o produto for fresquinho, se o peixe for fresquinho, for bom, você não precisa quase nada, basta um salzinho e ele está pronto. E me diz uma coisa, quais são os peixes melhores para a gente consumir aqui? Uma vez que você está falando de peixe fresco e tal, quais são os mais consumidos e o que você aconselha da gente consumir aqui? Bom, se nós pegarmos os peixes de rios, que são os peixes frescos que nós podemos ter aqui ainda, nós temos o pacu, nós temos o dourado, que eu acho uma carne maravilhosa, um peixe para a gente fazer assado, ele é muito interessante. Nós temos o pintado também, que a gente consegue fazer excelentes receitas, alguns para fazer assado, outros para fazer ensopado, né? Outros para fazer até um ceviche, né? Um cortezinho para fazer um ceviche fica interessante também para a gente fazer. Agora, Dedê, eu queria que se for possível, é evidente, que você falasse aí alguns peixes, né? Só pra gente ajudar o pessoal em casa, que são melhores pra gente fazer ensopado, por exemplo, fazer uma moqueca, e os que são melhores pra gente comer grelhado, comer frito. Queria que você desse uma dica aí. Tá. Bom, vamos lá. Começando pelos peixes ensopados. É óbvio que o peixe, quando ele não tem espinho, ele é melhor para fazer ensopado. Então, aí nós temos o pacu, né? Nós temos o pintado, que é um peixe sem espinhas, que fica excelente para fazer moqueca, para fazer ensopado, para fazer a nossa mojica também, que é um prato típico do Mato Grosso, que é deliciosa, e para a gente inventar também outras receitas ensopadas. Mas vale dizer também que o pintado, se a gente quiser fazer recheado, ele fica muito interessante. Você pode fazer o pintado, o filé de pintado recheado, ele fica muito interessante também, para fazer recheado e assado. Bom, agora nós temos os peixes para assar. Quais são os mais práticos? O dourado, né? O pacu é excelente para a gente fazer recheado, para fazer frito também. Nós temos aí a piraputanga, que é um peixe muito saboroso, nobre, né? Nosso, interessante, de uma carne muito saborosa. É um peixe da família do salmão. Então, ela tem uma carne deliciosa, muito saborosa, ótima para fazer frita, para fazer aperitivozinhos. Para sushi, Dedê, uma coisa que os campograndenses acham que estão se apaixonando, né? Olha, para fazer sushi, eu acredito que os nossos peixes mesmo, acho que desses nossos de rios,
eles praticamente não são utilizados, né? Eu já vi em alguns lugares. Mas são poucos os lugares que utilizam os nossos peixes de rio para fazer o sushi. Daí eles acabam fazendo, por exemplo, com uma tilápia, um peixe assim, né? Então que ele vai melhor, ou com salmão, que é um peixe de mar, que daí eles acabam fazendo melhor, mas acredito eu, pela desossa do peixe, pela facilidade de desossa desses outros peixes, e também pela facilidade de compra para adquirir um peixe, desse peixe outro congelado, com qualidade. Eu acho que vai um pouco por aí também. Você falou de uma coisa agora importante. O peixe é uma carne muito mais hidratada, vamos dizer, ela tem muito mais água do que a carne. Sim. O peixe é uma carne que ela já é bastante hidratada, né? Por isso que é importante que o peixe seja fresco, não seja um peixe congelado. É óbvio que aqui em Campo Grande, mesmo o peixe de rio, a gente pode comprar até, chegou alguém com peixe fresquinho, você imediatamente prepara e congela o peixe até você consumir, para você garantir a qualidade daquela carne, né? Agora, o que a gente tem que cuidar é na hora de preparar esse peixe, a gente não, por exemplo, não temperar o peixe previamente. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Eu já vi muita gente fazendo isso, deixar o peixe ali no limãozinho, no tempero. Isso está errado. Está errado por quê? Porque o limão, ele cozinha a carne do peixe. Então, a carne do peixe fica mais dura. Por exemplo, você vai fazer uma moqueca de pintado. Eu tomei cuidado, eu deixei a moqueca, o peixe temperado até de véspera com limãozinho, com um pouquinho de alho e sal. Só que ficou dura a minha moqueca, Dedê. Por que ficou dura? Ficou dura porque o limão já cozinhou previamente a carne, ele enrijeceu essa carne. Então, o ideal é você temperar mais na hora e não usar limão para o tempero do peixe, a não ser que seja um peixe fritinho, que você quer um sabor mais ácido e tal, então você pode temperar e já fritar, mas não deixar ele marinando no suco de limão. Ali, né? Curtindo no suco de limão não pode. Os pratos de peixe, eles podem ficar congelados, eles mantêm o sabor muito tempo, eles vão ficar muito aguados? Eu queria que você falasse um pouco disso. Não, você pode fazer o peixe, você fala depois de pronto? Depois de pronto. Você pode preparar um prato, por exemplo, uma moqueca, e congelar, desde que ela seja adequadamente congelada, que ela seja resfriada rapidamente e posteriormente congelada, em embalagem hermeticamente fechada também, para ela não pegar umidades, não pegar coisa, e descongelar também da maneira adequada. Você coloca dentro da geladeira, na parte inferior da geladeira, deixa ela descongelar para depois você voltar a aquecer. É óbvio que depois de congelado, o prato, ele sofre alguma mutação, né? Sempre muda um pouquinho. Bom é na hora mesmo, né? É o melhor. É o fresquinho na hora. Dedê, você falou que um peixe bom, um peixe fresco, basta ter um salzinho que ele já tem sabor suficiente para ficar uma delícia. Agora, quais são os temperos mais usados para peixes? Tá. Então, aquilo que eu falei, o sal é delicioso, ele é levezinho, não precisa de muita coisa. Porém, eu quero incrementar. Vale colocar coentro. Quem não gosta de coentro pode colocar alfavaca. Pode-se colocar alecrim no peixe, fica gostoso. Pode-se colocar... me fugiu a palavra agora manjerona. O próprio manjericão fica bom também para peixe. Então, ele aceita praticamente todos os temperos. Aí vai do paladar mesmo. Vai do paladar de cada um, tá? E essa é uma carne, a gente tá falando desde o começo, que é uma carne mais molinha, ela é mais delicada mesmo. Você já falou que o tempero a gente não pode deixar muito tempo antes, deixar no limão. E o cozinhar dessa carne? Qual que é o tempo médio pro nosso peixe estar pronto, Dedê? Olha, o peixe, geralmente assim, você vai fazer um ensopado de pintado, ele em 20 minutos, nem isso, ele fica pronto. Se você tiver já com tomate fervendo, cebola e tal, ele não vai 20 minutos, ele está pronto, cozido, macio, saboroso, e você não precisa deixar muito tempo ele cozinhando ali, né? Porque ele rapidamente, ele já chega no ponto que você quer. E ele assado também, gente, tem que cuidar para ele assar, ele ficar cozido por dentro, porém cuidar para ele não começar a ressecar, desidratar demais essa carne. Então não pode passar do ponto. Não pode passar do ponto. Legal.
Agora tem uma outra coisa super importante que eu quero mostrar para vocês, é a escolha do peixe, né, Dedê? Você falou disso. Isso é fundamental. Conhecer o peixe, saber comprar. Você tem que saber quando o peixe está fresco. Isso é fundamental e a gente vai te dar umas dicas agora. Presta atenção. Olha, geralmente quando você vai comprar um peixe fresco, quando o peixe está inteiro, é bacana você olhar os olhos do peixe, ele tem que estar saliente, brilhoso. A escama do peixe, ela tem que estar bem lisinha, a carne do peixe precisa estar firme. Você precisa olhar a guelra, né, dele, precisa estar bem vermelhinha. Nunca compre peixe com um odor muito forte, que geralmente, bem provavelmente, ele já vai estar meio passado, né? Isso quando for o peixe inteiro. Quando o peixe já tiver só o filézinho dele, é bacana você olhar a coloração do filé, né? Geralmente o peixe, quando a carne dele é mais branquinha e ela já vai ficando mais amarelada, é que o peixe já tá passado. Mas assim, o essencial mesmo é você ver a carne do peixe quando é o filé, ela precisa estar bem firme. A carne do peixe, quando ela vai amolecendo, é que o peixe já tá passado. Você sempre aperta, a hora que você apertar ali o dedinho no filezinho do peixe, ele tem que voltar. Quando você aperta e o peixe fica amassado, pode ter certeza que o peixe está velho. Como a gente está no Mato Grosso do Sul, a gente está muito longe do litoral, não é bacana você consumir um peixe de água salgada, você buscar o peixe fresco aqui, porque o litoral é muito longe. A gente não sabe como o peixe foi armazenado no transporte do litoral para cá. Então, se você quiser consumir um peixe fresco, eu aconselho ou você a fazer consumo de peixe de água doce, né, como pintado, tilápia ou pacu, ou quando você for consumir um peixe de água salgada, o salmão também é um peixe bacana para você consumir fresco, porque o transporte dele é diferente do transporte de outros produtos. Quando o pescado está congelado, a temperatura dele de armazenamento ela tem que estar entre 15 e 20 graus negativos. E quando é um peixe fresco, tem que estar entre 0 e entre 5 e 10 graus positivo. Essa é a temperatura certa. Geralmente ele tem que estar, né, armazenado num local fechado. Não é legal você comprar peixe desses freezers que ficam com a tampa aberta, apenas armazenado no gelo, porque só isso não conserva a temperatura ideal para manter a qualidade da carne do peixe. Geralmente, a maior dúvida do cliente é que prato fazer, com que tipo de peixe fazer, porque tem alguns peixes que tem a carne mais firme, tem peixe que já tem a carne um pouquinho mais mole, que não dá para você fazer frito, para você fritar você precisa empanar. Então, assim, essa é a maior dúvida dos clientes, qual tipo de peixe para fazer o prato, entendeu? Se ele vai levar em posta, se ele precisa, para fazer uma moqueca, ele precisa comprar um peixe com uma carne um pouco mais firme. Às vezes também vem pessoas que não gostam muito de peixe e consomem o produto só por questão de saúde, porque o médico mandou. Então, geralmente a gente indica um peixe com um sabor um pouco mais suave. Os peixes mais procurados aqui, a gente vende muito salmão, bacalhau e camarão. Agora que você tem as dicas, é só ir lá escolher aquele da sua preferência. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta mostrando receitas deliciosas de peixe para você. Fica aqui com a gente. Vamos começar esse bloco aqui, mas antes de voltar a falar de peixe, eu quero mostrar para você um recadinho da UCDB. O Núcleo de Práticas Jurídicas Nuprajur da UCDB é destinado à formação de acadêmicos e atendimento à população da capital. O atendimento por parte do aluno, a aprendizagem. Então, o profissional colocado no mercado é um profissional preparado. Para a sociedade é de extrema importância, porque buscando o Nuprajur, ele não vai gastar um centavo, quer se com o advogado, quer com as custas de um processo. A partir do 5º semestre, os acadêmicos realizam estágio supervisionado. O estágio supervisionado fica na esfera civil em todas as áreas. Área de família, área contratual, área de imóveis e nas áreas criminais também. Anualmente, são mais de 1.000 pessoas atendidas gratuitamente. O perfil do nosso cliente é a pessoa que não tem rendimentos suficientes para estar tirando do seu dia a dia o valor desse custo, honorários e custas de processo. O Nuprajur está localizado no prédio das Clínicas Escola da UCDB e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12 horas e das 13h15 às 16h30. Muito legal esse serviço.
Bom, agora, gente, eu quero te deixar com água na boca. Presta atenção nessa receita de tilápia que a gente foi pegar lá em Bonito. Agora vamos a fazer a tilápia papillote. A tilápia papillote significa que é cocida em papel manteca. O papel manteca ou pode fazer papel alumínio, mas o secreto da cocção é que conserva tudo o sabor dentro do peixe. Neste caso, tilápia. A primeira coisa que tem que fazer é pegar uma folha de papel manteca. Eu ponho um pouco de sal abaixo. Um pouco de azeite. Vai acomodando a tilápia. As folhas frescas do manjericão. O tomate cereja cortado no meio. Azeitona verde. Champignon. E alho picado por último. Tapo tudo com limão. Um pouco mais de sal. E pronto. Qualquer pessoa pode fazer. Eu sempre falo que a gente tem que perder o medo a cozinhar. É muito fácil cozinhar. Quando você tem fome, é muito fácil cozinhar. É verdade, a fome é o melhor cozinheiro, né, Dedê? Agora a gente quer continuar deixando você aí com água na boca. Eu vou mostrar um prato que a Dedê fez. Vem cá, Dedê. Vamos lá. Você acha que você ia vir aqui e não trazer um prato feito por você? Que peixe é esse, Dedê? Bom, esse aqui é um pacu e nós tivemos sorte porque ontem de manhã, na peixaria, o pescador estava chegando com o peixe, com o pacu. Então ele é um peixe que está muito fresquinho, muito novinho e ele foi preparado de uma maneira extremamente simples. Conta lá seu segredinho, Dedê. Olha, essa receita, eu gosto muito de fazer essa receita, primeiro porque ela é light, ela é uma receita que fica extremamente leve, para quem está cuidando da silhueta é excelente. Perfeito. Porque você vê que aqui eu decorei com couve, e essa mesma couve, Cortadinha assim. chiffonade, né? Eu coloco dentro do pacu que foi temperado previamente com um pouquinho de sal. Não passei limão nesse peixe, com um pouquinho de sal. Coloquei a couve chiffonade lá dentro. Coloquei fatias de tomate e fatias de cebola. Esse é o único tempero que esse peixe tem, o Esse sal e a aqui, cebola. só esse tempero. Depois Olha vocês vão que contar, legal. hein? Ah, vai ficar pra gente, nós vamos comer esse Vai peixe. ficar pra vocês, vocês vão ver a diferença Metade desse peixe de um peixe meu. fresquinho, um peixe fresquinho e que não exige muito tempero, porque ele é saboroso por si só, porque a carne dele está muito fresca. Muito legal. E esse peixe ficou, em média, quanto tempo no forno? Ó, eu fiz o seguinte, eu deixei primeiro ele envolto em papel alumínio, mais ou menos 1 hora, em fogo bem baixo, para ele cozinhar por dentro. Sim. Depois eu tirei o papel alumínio e deixei ele corar com fogo forte. Então daí demorou uma meia hora, mais ou menos, 1h30, vamos dizer, de forno, ele estava pronto. Tá prontinho, né? Depois eu vou experimentar, mas eu tenho certeza que tá muito bom. Dedê, Eu agora espero que sim. a gente tá terminando o nosso programa. Eu queria que, para encerrar, a gente falasse só pra gente sair, assim. Muita gente come peixe, mas aqui na nossa região, durante a Semana Santa, a gente come outras comidas também que não tem a carne vermelha, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa influência. Então, a gente come muito peixe, mas come também a influência que a gente sofre da fronteira. A gente come sopa paraguaia e chipa. Na Sexta-feira Santa, muitas casas aqui em Campo Grande, as pessoas não abrem mão. É o dia de se fazer a sopa paraguaia e consumir a sopa paraguaia. Então isso é muito rico para nós, é muito interessante, é lindo, né, a gente manter essa tradição. Tem algum segredinho só pra gente deixar a dica pro pessoal em casa? Da sopa paraguaia ou pra chipa? Ou o que você A preferir? sopa paraguaia eu gosto com bastante cebola. A cebola, então, é que dá o gostinho fundamental, especial. aquela cebola bem fritinha ali, ó, antes de colocar na massa, ó. Fica E uma a chipa? maravilha. A chipa deixar uma massa bem sequinha também, para ela ficar quebradiça. Na hora que assa, ela começa meio que rachar.
é porque ela tá muito boa também. Ok, Dedê, muito obrigada. Viu? Eu que Feliz Páscoa agradeço. pra você, tá? E uma boa Páscoa para todos, né, gente? Obrigada. O TPM fica por aqui. Espero que você tenha anotado essas receitas, aprendido a fazer aí um peixe. Um beijo no seu coração. Amanhã a gente se vê. Tchau.